Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos retomando as nossas lives. Que delícia! Bem-vindos. Vão chegando. E aí, vai me informando. Está chovendo aí? Aqui em Belo Horizonte está uma chuvinha muito gostosa. Ah, pois é, vai informando aí. Como é que tá o tempo aí na sua cidade, no seu país, né? Como é que estão as coisas? Bem-vindo! Deixa eu acenar aqui para vocês enquanto a nossa convidada maravilhosa está entrando, como sempre, né? Para poder nos capacitar cada vez mais a lidar com as nossas crianças. Gente, que coisa maravilhosa. Quem me acompanha já sabe, né? Eu, quando inicio a live, eu gosto de dar os meus recadinhos. E a Rosângela já está aqui. E eu já vou aproveitar e já vou colocá-la aqui para nós já ganharmos tempo. Rosângela de uma vez, porque o nosso tempo ele passa muito rápido. E muito Ei, bem, tudo bem? Rosângela! Joia. Bem-vinda, Rosângela! Que Muito coisa obrigada, boa! Rose. Ah, Que eu que bom te sempre ver. agradeço. Rosângela, tá chovendo aí? Tá, um pouquinho. Só um pouquinho? Aqui Tá. também tá uma chuvinha muito gostosa para a gente ter essa conversa tão importante, tão necessária, enquanto o pessoal vai chegando, né? Uhum. Já, Bruna, vamos acenar, eu vou acenar aqui para o pessoal. Enquanto isso, eu vou aqui te apresentar, Rosângela, porque tem pessoas aqui novas, sempre chegando, pessoas que uhum, me seguem, tem alguns que falaram que vão assistir depois. Eu vou deixar também no canal Legalmente Única no YouTube. Você uhum. depois vai falar também aí das suas redes sociais, não é? Sim, E é muito importante nós falarmos acerca de quem está sendo convidado, porque nós temos hoje, não é? Muita gente falando, mas é verdade. muitas das vezes eles estão dando palpites. Eu tenho dito isso por aí, sabe? Eles estão dando palpite, eles não têm conhecimento de causa. Então, a Rosângela Angélica, mais conhecida como Rô, né, assim? Sim. Ela é formada, né? Ela é psicopedagoga, professora da educação infantil ao quinto ano, né? Mais de 30 anos, né, Rosângela? Mais de 30 anos. Facilitadora da educação emocional positiva, educadora parental com abordagem do método Kids Coach, que é extraordinário, um processo incrível que poucos profissionais têm essa capacitação, não é? É Deixa eu verdade. acenar para quem for chegando aqui. Bem-vindos, gente. Estou aqui falando do o resumo do Uhum. currículo da nossa convidada. E ela é também facilitadora da oficina das emoções para crianças, não é? Aonde tem os emocionecos que eu fiquei tão emocionada quando eu tomei conhecimento Ah, e logo falei, preciso levar ao conhecimento das pessoas que me acompanham, porque nós falamos muito, e isso é lei, e família é a base da sociedade, não é assim? é verdade. E a pandemia está aí, não é? Uhum. Dizendo, gritando, revelando exatamente isso, não é? Sim, Rose. Então, esse alicerce, essa base, quando. Ai, a querida Paola, meu Deus do céu, essa daqui deixa eu.
É, esse alicerce, essa base chamada família, quando ela está em desordem, pode ter os poderes que quiserem na face da terra, que não vai resolver a questão social. A história está aí para contar, não é? Não adianta. Pode tentar mexer em qualquer coisa que não vai conseguir equacionar. Por quê? Porque a estrutura, quem entende de engenharia sabe o que eu estou falando. A estrutura está comprometida. E quando nós falamos de família e falamos de criança, nós estamos falando o quê? Da próxima geração. Mais sério ainda, isso dava outra live. Não é verdade? Com certeza. Dava outra live. Outra live. Então, como eu lido com conflitos familiares, não é? Você sabe bem disso. Eu, quando vejo trabalho maravilhosos, como você inclusive coloca, né? Você encoraja pais na promoção da conexão familiar e não da desconexão familiar. Sim, então, é uma pessoa que eu faço questão de ouvir e sugiro sempre aqueles que me acompanham a ouvir também. Obrigada. Rosângela, me fala, como que é esse negócio? De manhã, alegre. À tarde, triste. À noite, eu nem sei. Isso é coisa de criança ou é coisa de adulto? Dos dois. Isso é coisa dos dois. Rose, a nossa sociedade, infelizmente, está doente, né? A realidade é essa. Então, lidar com as emoções, eu trabalho diretamente com as crianças, mas isso serve para nós. O que eu vou falar aqui não é só para as crianças, porque eu considero que a nossa sociedade, eu me incluo também, somos analfabetos emocionais. Porque às vezes a gente está com raiva e não é raiva, é tristeza. A gente não está sabendo identificar os nossos sentimentos. Então, nós estamos desenvolvendo habilidades e essas habilidades são inatas, né? A gente não nasce com elas, então nós estamos aprendendo. E é isso que eu trago para as crianças, para justamente esse processo, que essa futura geração possa ser diferente, né, do que nós vivemos hoje. Uma sociedade mais saudável, que tenha autorregulação, que saiba lidar com as suas emoções de uma forma saudável mesmo, gerenciando, sem descabelar, sem quebrar as coisas por aí, sem sair no trânsito xingando todo mundo. Isso tudo é um descontrole emocional, não é verdade? Inclusive, né, Rosângela, os noticiários estão aí, como eu anunciei, a nossa live é leve. Aliás, o seu jeito de falar é leve, tudo que você traz é leve, é calmo, é sereno, é planejado, é gostoso demais, né? Então, nós não vamos entrar nisso aqui porque as mídias aí, eles se incumbem de estar divulgando e muito, né? Mas nós sabemos que pessoas que colocam crianças dentro de barril ali, pessoas adultas que colocam crianças acorrentadas, que abusam de crianças, ou seja, adultos que estão tendo esse tipo de comportamento, na verdade, são adultos adoecidos emocionalmente falando, não é? Com certeza, Rose. Eu quero só agradecer aí a presença da Beth, da Bruna, Paola, Edilson chegou aí também, né? Bem-vindos todos que estão aí. Hoje, eu tenho vivenciado a desestrutura familiar,
Os pais, assim, estão muito perdidos, eles não sabem o que fazer com a criança. Então, eu trabalho ali, atendo as crianças, eles me procuram justamente para. Eles querem que eu faça. O que que eu faço? O que que eu faço com essa criança? Eu não estou dando conta. E as crianças também estão muito angustiadas com esse período da pandemia e tá todo mundo assim com as emoções muito afloradas, né? Porque a escola não voltou. Então hoje eu fui em duas residências e tinha uma criança maiorzinha, deve ter aí uns 11, 12 anos e um de 8. Aí perguntei para Uhum, cada um, e aí, as aulas voltaram online, né? Mas como é que tá? uhum, É assim, tá péssimo. A resposta, eles até abaixam a cabeça na hora. Não estão gostando, não estão suportando uhum, criança de 7 anos ficar 6 anos na tela de uhum, 7 às 11h30, Rose, da manhã, assistindo aula. Então, assim, a gente tem que refletir, tem que cuidar do emocional da família como um todo, né? Porque está todo mundo envolvido uhum, ali, pais trabalhando, deixa o menino com um, uhum, deixa o menino com o outro, porque muita gente voltou a trabalhar, mas não tem com quem deixar as crianças. Então, eu percebo assim, as crianças muito ansiosas, querendo pular, gritar, correr, brincar e não pode, né? Está tudo muito limitado. uhum, E isso é um sofrimento emocional. Então eu tenho uhum. trabalhado com a oficina das emoções com esse objetivo de ajudar, né? Ensinar mesmo as crianças a lidarem com, com as emoções. Posso apresentar meus emocionais? Você quer fazer alguma Pode, pergunta? a Paola está colocando aqui, enquanto você prepara aí, o seguinte: Aham, é exaustivo para nós adultos, imagina para os pequenos. Sim, Paola, é verdade. Inclusive, enquanto você prepara aí, aham, eu estava lendo, Paola, porque a história, né? Nós temos aí inúmeros desafios em relação a outras pandemias, guerras e por aí vai, não é? Aonde a família precisa se reinventar. Então, eu estava lendo sobre a pandemia da polio, aonde a criança ela ficava ouvindo pelo rádio. Olha que interessante. É a paralisia infantil, gente, lembra? Paralisia infantil, tá? Aonde não tinha vacina, né? E aí, o que que acontece? Então, tinha que ficar dentro de casa, ok? Porque tinha lá também a contaminação e precisava usar da criatividade, e normalmente isso precisa ser o quê? Parte do adulto, né? Então, olha aqui, igual acontece com a nossa preciosa Rô, que ah, fica numa inquietação, criando oficinas daqui, oficinas dali, para poder trazer uma tranquilidade, trazer um bem-estar. Não é uhum. assim, Rosângela? Porque Sim, nos Rô, momentos pandêmicos ao longo da vida, não é? com Quando certeza. surge, Uhum, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para a situação e falar o que que eu vou reinventar. A minha casa, por exemplo, tem quarto que virou a sala de estudo da Charlotte, é a sala do piano. Ela precisava de um local uhum. aonde precisasse ficar tudo fechado para ela poder fazer a aula dela online. Tá entendendo? Ei, Raquel linda! Bem-vinda lá de Teixeira. Ah, que Então, legal. nós tivemos que sentar, conversar, pensar, e eu não tenho, não é uma criança, eu estou até trazendo um caso meu, que num Aham, primeiro momento estava gerando o quê? Angústia nela, uhum. gerando aflição. Ela não estava conseguindo fazer as aulas da forma que precisa, porque pensa, tocar um instrumento, o professor está do outro lado, ok? Uhum. E com o vizinho fazendo obra, cachorro latindo.
E todas essas demandas, aonde você precisa da colaboração, muitas das vezes, do outro, você conversa, mas nem sempre o outro está ouvindo o que você está falando. Rose, aproveitando essa sua fala da escuta, Rubem Aham. Alves tem um texto lindo que chama Escutatória, não sei se você conhece. Ele Hum, fala assim: há vários cursos de oratória para todo lado, mas eu nunca vi um curso de escutatória. bom, E eu acho muito interessante que às vezes a gente até interrompe a fala do outro, né? De tanta sim. ansiedade que o ser humano está em falar. Então a gente tem essa Uhum. necessidade de falar o tempo todo, mas escutar, ninguém está tendo paciência de escutar o outro. E as crianças sofrem muito, porque o menino vai falar, "Ah, mãe, cala a boca, agora eu não posso ouvir não, né? Quantas vezes eu já presenciei isso? Manda o menino calar a boca, quer dizer, não respeita a criança como um ser humano ali, né? Por fato de ser pequenininho, aí trata de qualquer jeito, sem aquele respeito. E então, quando o Rubem Alves fala, igual você está falando aí do piano, é, antes de iniciar um concerto, o pianista ele faz aquele silêncio, ele para ali, sentado na cadeira dele, e ele faz aquele momento de silêncio e o auditório fica todo em silêncio para ele poder começar. Então, nós precisamos de desenvolver isso, a escuta, principalmente com as nossas crianças, deixar a criança se expressar, deixá-la falar, porque muitas vezes o pequenininho até chora, porque não dá conta, né, de falar ainda, aí chora, e a mãe não entende, aí começa a fazer a pirraça, mas aquilo é uma forma de expressar, está querendo dizer alguma Tem uma coisa, linguagem. é uma linguagem, Uhum. né, que vai através do corpo ali. Então, Uhum. eu percebo isso, essa questão da escutatória. A oficina das emoções, Rose, Ah, surgiu assim, uma prevenção primária para a nossa saúde emocional. E ela envolve as crianças porque a minha maior paixão é trabalhar com crianças. Eu sou realmente apaixonada. São 34 anos já que eu lido diretamente com as crianças e eu gosto muito, eu aprendo muito com elas e o retorno é muito positivo, porque a criança, ela ainda tem aquele amor genuíno, né? Aquela coisa mais pura, né? Apesar que não não é está como contaminada, antigamente, né? isso, não está tão contaminada, né? A questão do Uhum. julgamento, né? A criança não faz aquele julgamento igual nós adultos fazemos, né? É um É, não exercício tem as constante. máscaras. Não tem máscara, isso mesmo. Ela fala do jeito que ela É. pensa, não é assim? Então eu Uhum. gosto muito mesmo de trabalhar com a criança porque, igual hoje eu cheguei numa residência e quando eu fui abrir minha mochila para pôr uns jogos para iniciar ali uma sessão, o menino falou: não quero ver nada que você tenha aí. Mas por quê? Não, tudo de professor é chato. Olha a leitura, Interessante. 6 aninhos. Michele, obrigada. Ah, Tudo de professor é chato. Aí eu fui hum, perguntei, e o que não seria chato? O que seria legal para você? Aí ele foi falando direto no vídeo, é tudo no computador, né? As coisas que ele gosta, aham, é a realidade, aham, né? Mas aí eu dei sim. meu jeitinho lá e consegui fazer a virada da chavinha, né? Com Isso, as boas excelente. perguntas, fazendo Aham, intervenções e trazendo para mim. Na hora de ir embora, isso. amanhã você vai voltar? E, Ai, pois é. gente, tá vendo? Olha, É. isso é muito precioso. E quem tá aqui na live, gente, aprenda, tá vendo? Por isso é que eu trago Rosângela. Eu fico com a voz da Rosângela na minha cabeça, sabe? Para eu poder, inclusive, é, não,
Estou aqui na luta com o Pedro. Pois Com é, Pedro. quem não tá, todos estamos, por isso que nós precisamos estar aqui na live, não é? Ao invés de ficar assistindo um tanto de falsos entretenimentos que estão aí criando só problema para a família, É né? Para verdade. depois a polícia resolver, o Uhum. judiciário. Aliás, nós não resolvemos. A polícia não resolve, o judiciário não resolve, ninguém resolve. Isso não é assim, não é? Então vamos lá. Ô, Rosângela, me explica porque eu tô assim. Eu queria ser criança de novo. Eu falei que se eu tivesse uma criança, eu ia realmente querer que você fizesse essa oficina, porque esse é emocionecos. Gente, como é isso, meu Deus? E falar dessas emoções, né? Que coisa linda, gente. Como é que é isso? Olha só, Rose, igual eu estava falando, eu fiz uma analogia aqui com o dentista. Todo mundo sabe da prevenção, né? Fazer analogia com as emoções. Todos nós Ah, sabemos que o dentista, as indicações são escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, né? Mas muita gente não uhum, sabe que tem que escovar a língua, que tem que escovar a gengiva, não é? Não é todo mundo que sabe disso, isso. não é verdade? É Então, verdade. e as emoções são a mesma coisa. É a prevenção, é a gente preparar a criança e nós mesmos, né? Porque a gente também está nesse processo aí de aprendizagem. Ao cumprimentar a Grazi, está Uhum. aí. Bem-vinda, Grazi. É, Ah, a gente está nesse processo, Rose, de, eu ah. gosto de trabalhar com a oficina das emoções porque a gente vai ajudando a criança a conhecer, Bem-vinda, querida. a conhecer Ah, as suas emoções. O que é emoção, uhum, né? A gente faz essa troca com ela. A Paola está aham. escrevendo aí. Você vai lendo aí, Ah, Rose. você, pois é, eu vou falar, viu? Você é privilegiada demais. Olha isso, que bênção, Pois gente. é, os netos. Eu já tenho 2 netos, né, gente? Um de 2 e um de 10. Eu falo que Olha que maravilha. eu nem falo laboratório, eu falo que eles são, assim, eu vejo neles, eu aplico, né, o que eu aprendo e o retorno é muito gratificante. A Lília, pedagoga, Aham. está aí, a filha da. Emília, bem-vinda. Gente, cada um de vocês aí, viu? Muito obrigada pela participação. E os que vão assistir depois também, né? Nós já vamos deixar Com aqui o nosso certeza. obrigada, né? As, Então vamos lá, Rosângela, como é que é vamos então esse falar. negócio? Ó, eu vou Ah, apresentando para vocês. Eu conto. ah. Olha os bonequinhos, os emocionecos. Olha que gracinha. Quem identifica que carinha é essa? Qual emoção que eu estou falando? Quem sabe? Escreve aí, gente. Que emoção que é essa daí? É medo, alegria, amor, tristeza, Raiva. hein? Ó, raiva. Eu trabalho com essas 5 emoções com as crianças: medo, tristeza, alegria, raiva e amor. Olha lá, a Paola pôs medo. Isso A mesmo. Paola colocou. É medo? É, Medo. esse é, Ah, esse é o emocioneco interesse. medo. A Lília também, ó. E Hum, a criança, ela não erra, ela vê e ela acerta rapidinho. O adulto já fica assim, né? Com dúvida. que A Michelle legal. colocou triste. Mas essa daqui, olha a diferença da Ah, tristeza para o medo, tá vendo? Aqui, ó, olha Michelle. lá, Michele. Esse daqui é o medo. Vou falar do medo aqui primeiro. Aí, Rose, eu conto uma historinha na oficina que eles vieram de outro planeta. E eles viram umas crianças brincando no parque. E eles já tinham visto do planeta deles. Vou contar a história toda aqui, não, é só um pouquinho para vocês Não, não, é entenderem. só na oficina, Pois né? é. Só na oficina. Então, Aham. esses Aqui é só o emocionais, spoiler, né? isso, eles vêm de um planeta para ajudar as crianças que estão aqui na Terra a lidar com as suas emoções. E eles têm uns amiguinhos que eles convidaram também. Olha só que fofo.
são os hemossauros. Então, esse é o Ah, hemossauro medo também, tá ah, vendo? que As crianças fofo! amam. Isso tudo eu tiro de uma caixa surpresa e eles gostam demais. Mas aí eu começo a Ah, trabalhar com os meninos perguntando: quem que tem medo aqui? Quem que já sentiu medo? E aí eu falo com eles: o medo, ele é a resposta do nosso corpo, né? Nos deparamos com alguma situação que pode ser perigosa. Aí eu falo assim: você sabia que o medo nos protege? Aí eles ficam assim: mas ó, como, Rô, que o medo nos protege? Imagina que você esteja nadando lá no mar, tá lá furando onda, aquela delícia. De repente passa um tubarão na sua frente. O que você sente? Aí eu fico com medo, entro em pânico. E diante dessas respostas, eu vou trabalhando com eles no sentido, tá vendo? Se você não tivesse, se o medo não te protegesse, você ia lá nadar com o tubarão, você ia querer passar a mão nele, mas o medo nos protege porque você sabe que aquilo ali é perigoso. Então, é nesse ah, sentido que o medo nos que protege. Quando vocês escutarem essa expressão, é isso, ele nos protege, por exemplo. Você está num prédio, está numa cobertura muito alto, aí você não vai pular dali, o medo está te protegendo, porque se você pular, o que, que vai te acontecer ali? Então, é nesse sentido que o agora medo. imagina, né, Rosângela, uma criança recebendo esse ensinamento. Agora vamos visualizar essa criança adulta. Uhum, Que precioso isso, gente, não é? é Para poder, verdade. inclusive, enfrentar uma pandemia, né? É que nós estamos aí, as pessoas estão sentindo medo. Tem muita gente com medo do vírus, tem muita É gente que pavor. É um monte de gente está com pavor. com pavor, né? Tem gente que Exato. está adoecendo mesmo, né, Rose? Sim. E aí, muitas das vezes, lá na infância, não é? Uhum. Apresentava-se pavor, não é? Ao invés de Sim, lidar com medo. e a criança, muitas falaram na oficina que fica com Hum. medo de que vê monstro no quarto, aí quer ir para a cama da mamãe para Ai, dormir com os o pais, monstro né? vai te pegar. Não é assim? Aí os pais, nessa hora, não sabem como lidar e falam: olha aqui, olha debaixo da cama não tem nada, e você está vendo coisas. Ao contrário, a gente tem que ajudar essa criança nesse momento. A mamãe entende que você está com medo, isso é um sentimento mesmo, é uma emoção que você está sentindo, e ensinar a lidar com medo, como agir, o que fazer. Então, isso tudo eu trabalho com eles nessa emoção. E eles saem bem fortalecidos, e depois eu ainda dou um acompanhamento para os pais no sentido deles continuarem esse trabalho, porque a oficina não morre ali, ela tem uma sequência, né? Vai continuar para a vida Que toda, para que lindo, a que criança lindo. seja transformada, né? Agora vamos falar Excelente. um pouquinho sobre a tristeza. Olha só, a tristeza, esse é o Emocioneco Tristeza, com o amiguinho Hemossauro. Olha o Hemossauro Tristeza, gente. Ai, que fofo, gente. A tristeza, gente, realmente é uma emoção que nos impede de ter pensamentos positivos, né? Ela fica muito ali com pensamentos negativos, chora, às vezes a criança prefere ficar sozinha. Cada um reage de um jeito, né? E quando guardamos a tristeza em nosso coração, que acontece? Ele fica pesado e ele pode gerar ali uma doença, como a depressão, por Isso, exemplo, não é? perfeito, perfeito. Então, eu converso muito com as crianças da importância de falar o que está sentindo. Agora, os pais têm que ter a escutatória, né? Porque se não ouvir a Uhum. criança, também, isso é coisa sua, isso é fantasia, isso é da sua cabeça. Tem que validar o que a criança está sentindo.
para poder Uhum, escutá-la e conversar. Porque o que eu percebo hoje, Rose, é a falta de uhum, paciência, né? Essa agitação do dia uhum, a dia. Põe a criança diante da uhum, tela, sabe que não é bom, sabe que isso uhum. faz mal, mas é uma forma dos pais encontrar uma solução para resolver os seus problemas. Ah, eu tenho que trabalhar, então vai ficar quieto lá. E essa criança vai Uhum. ficando ali, assistindo muitas vezes as coisas que a gente nem sabe o que, né? Nem controla. Sim. E eu tenho uma criança que eu converso com os pais, o que acontece com ele? Fica nervoso, porque fica no joguinho ali do videogame, de internet, no celular. Então fica Uhum, aquela criança uhum, agressiva e a gente não sabe muitas vezes lidar com isso. Então tem que uhum. estar acompanhando, conversando, emprestando a sua escuta. Por isso que eu falei aqui da tristeza. Posso Usando apresentar? o pote da calma, né? Ah, meu Porque pote da calma tá aqui, ó. é, quem Isso não assistiu, daqui, se der tempo, a Rosângela vai falar, mas quem está aqui na live, a Maria Nazaré está aqui. Nós temos uma live lá no meu canal Legalmente Única, que eu mostro. sensacional. Ela ensinou a fazer esse pote da calma, ela mostrou o semáforo das emoções. É É lindo, né? sensacional a live. É lindo, é lindo. Então, ou seja, eu sempre gosto de fazer essas pontuações, né, Rosângela, porque Aham. nós sabemos que é fato, as pessoas sérias que estão nesse país sabem, não é? Uhum. Que tudo trabalha para erotizar as crianças. É Tudo, verdade. Tudo é verdade. ok? Tudo Uhum. é para fazer isso, não é? Então, se pai, mãe e responsável legal não acordar, os números de violência em relação à criança não vai diminuir. Uhum. As enfermidades em relação à criança não vai diminuir, Certo. ok? Uhum. Não vai, não vai. Nós temos sim que chamar a responsabilidade para nós. Com certeza. Não adianta querer terceirizar, não é? Fizemos isso, não é? E a conta chegou. É. E tem gente que está esperando, achando que vai, entendeu? Voltar. E Uhum. ainda fica com um discurso do tipo: anda logo, cadê? Não vai abrir o depósito para eu poder jogar a criança lá dentro? Pois é, Rose. Rose, Então volta com. Ah, tá, depois você lê, tem um comentário aqui. pode falar. Qual o comentário? Na escola, quem que tá falando? A mãe do Pedro, eu acho. Não estou conseguindo ler. A Michele? É, na escolinha, eu só estou vendo um pedacinho. Na escolinha que o Pedro estava, e ainda vai começar com o hotelzinho no dia 15. Mas estou aqui pensando se levo ou não, pois ele não. Aí eu não consegui ler mais. Você está vendo aí, Rô? Ô, ô, Michele, vamos fazer o seguinte: depois você manda a pergunta no direct da Rosângela, tá? Que ela Sim. responde, tá É porque bom? está Vamos fazer cortando. assim? Isso. E ela Tá vai te bom. atender, viu? Com muito carinho, Vai ser um tá prazer, bom? Michele. Pode mandar sim, viu? Qualquer pessoa que estiver aqui, pode mandar E, dúvidas que a gente vai conversando, tá? Gente, aliás, o nosso objetivo é esse, né, Rosângela? uhum, Vai. com certeza. Agora, olha quem chegou. Quem sabe qual que Escreve. emoção que é essa? Escreve aí. Vamos ver quem vai acertar. Esse emocioneco trouxe também o Ai, gente, manda nosso, coraçãozinho, gente. É muito o fofo. nosso Manda coraçãozinho, que coisa emossauro. linda. Qual emoção que é essa? Meu, Olha lá, coraçãozinho, ó. Emoção do. Tchan, 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 gente, tchan.
Eu estou Gente! esperando, eu vou falando enquanto vocês vão colocando aí. Gente, vocês estão aí? Hã? Então Ah, tem manda coração, né? coraçãozinho. Manda coração, porque olha que coisa maravilhosa. Essa Ah, emoção, eu fico imaginando as crianças, amam, gente. Que amam. precioso. Essa emoção, Gente, gente, é emoção amor, né? Então nós temos aham, aí vários tipos de amor, várias formas. Tem o amor de Deus, tem o amor de pais, filhos, amigo, pelos animais. E sensacional. Daniel Goleman, ele fala: o amor é um sentimento puro, provoca um estado de calma e satisfação, facilitando a cooperação. Eu gosto muito dessa frase. E esse Aham, emocioneco, gente, com esse emossauro, as crianças vibram. E elas contam, imagina. né? E tem atividades muito lúdicas. O que é o gostoso da oficina? É a diversidade de atividades lúdicas, é uma atrás da outra. Então a criança fica ali o tempo todo, ela interage, ela participa, ela faz e passa uma, já começa outra. É tanto que quando lá na tela, né, que eu faço online, as crianças, quando encerra, ninguém quer sair, Rose, ninguém queria sair. Eu tô Ah, eu assim, quem. imagino. Eu não desligava de jeito nenhum. Ah, não saía. Aí tô assim, quem vai sair primeiro? Não, fica mais. Aham. Fica a semana toda. Fica o ano inteiro, de tão gostoso e prazeroso que é, porque as atividades interagem com as crianças. É criança, né, Rose? É muito bom. Rosângela, a Oi. oficina, você faz com os pais também? Como que funciona? Olha, eu explico para os pais. Eu tenho uma devolutiva onde eu dou dicas para eles de Ah, continuarem com o trabalho com as emoções em casa, certo? aham, E, e também aquele eu deixo bem claro para eles, aqueles pais que sentirem vontade, né? Alguma necessidade de conversar comigo, eles me chamam no direct, ou atendi pelo Google Meet, igual nós estamos aqui, conversei com sim. eles, né? Dando orientações. Eu atendo os pais também nesse sentido, entendeu? E eu já Que estou querendo ótimo. fazer uma oficina para pais, porque eles estão com tanta necessidade de esclarecer como agir, o Aham. que fazer, que eu estou querendo fazer com eles também, tá? É isso que eu Estou estou pensando pensando, nisso. porque eu aqui já estou me colocando no lugar deles, Aham, ok? Muitos, você fez a pergunta aqui, não é? Mas muitos têm dificuldade em identificar a raiva da tristeza, uhum, tem sim, tem. dificuldade em identificar sentimentos primários. E não tem nada de errado, viu, gente? Quem está aqui, quem vai Não, assistir. Eu estou aprendendo, você está aprendendo. Enquanto nós tivermos vida, nós estamos aprendendo. Quem anda por aham. aí falando que sabe tudo, isso é arrogante. Isso é gente arrogante. É ou Com não é? Não é certeza. assim? Essas habilidades, Rose, igual eu falei, a gente desenvolve essas habilidades na oficina, mas elas são aprendidas ao longo da vida, elas são desenvolvidas. Então, eu estou dando ali Uhum. um estímulo, né? É, o que é importante com as emoções? A gente saber perceber qual emoção você está sentindo, nomear essa emoção e falar, ter adequadamente um comportamento saudável. Porque o que acontece hoje em dia? Vai muito do comportamento. A pessoa que não controla a raiva vai chegar daqui a pouquinho, ó, já estou falando dela. A pessoa que não tem uma autorregulação, o que que ela faz? O que que você faz quando você está com raiva? Estou perguntando aí para vocês, podem responder aí. Escreve aí, gente. O que você faz quando você está com raiva? Eu sei que tem gente que Vamos ver. quebra as coisas, que é o jeito de acalmar. Uhum.
Outro dia uma pessoa me falou, enquanto eu não jogo um copo na parede para ver ele ali quebrando, eu não acalmo. Então tem gente que tem essa necessidade. Isso Tem é o gente que que emburra. emburra, não consegue conversar, né? Guarda aquele Uhum, sentimento que vai gerando ali o coração fica pesado e depois pode gerar doença, como eu falei no início. Então, as uhum. crianças na oficina, Rô, eu jogo meu brinquedo no chão, eu quebro meu brinquedo. Às vezes na escola eu batia no meu colega. E isso tudo é a falta de autorregulação, é porque ainda não sabe agir emocionalmente. Então, os Perfeito. emocionecos, que deu o emocioneco da raiva? O emocioneco da Aham. raiva está aqui justamente a cara dele. Olha, ele é explosivo, Uhum. né? Que eu escrevi aqui da raiva? Ai, gente, que Eu legal. falo com as crianças só. Sou muito bravo, às vezes sou barulhento, tenho dificuldades em lidar com o que estou sentindo e acabo explodindo como um trovão. Ai, que legal. Aí eu converso com eles. O que que você faz quando você sente a raiva? E a gente vai trocando, eles vão se expressando. E na oficina, Rose, é a oportunidade que a criança tem. Eu não faço com mais de 10 crianças. Por isso que eu ponho vagas limitadas, para eu poder dar uma atenção e ouvir cada um. É a hora que eles se expressam, que eles Hum. se manifestam mesmo, falam, hoje minha mãe gritou comigo, brigou comigo, ela também não controlou a emoção dela. Acho muito bonitinho, entendeu? Que legal isso. Ou Isso. seja, você tá falando e eu tô aqui lembrando de Augusto Cury, que ele fala muito da gestão das emoções, não é Uhum. isso? Sim. É. Então, ou seja, essa criança ela já está começando cedo a olhar para Dentro de dentro de si. si Uhum. e também para o outro, não é? Olha que legal isso, não Com é? certeza. Ela já está trabalhando a inteligência intrapessoal e Uhum. interpessoal. E vai desenvolvendo aí a empatia também, né? Sim, Colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Então, e gera uma empatia sistêmica. isso mesmo. Então, Rose, Sensacional. eu coloquei, falta a última aqui, ó, que é essa Vamos daqui. lá. Essa daqui Ah, todo mundo vai saber, vai reconhecer, né? ah, Vamos aqui, falar o olha, nem nome. combinamos. Olha o meu copo. Olha que delícia. Olha lá. Aqui, tá até sujo de batom. Alegria. Alegria! Alegria. Pensa aí numa pessoa que te remete alegria. Qual pessoa vem na sua cabeça agora? Vamos fazer esse exercício aqui rapidinho. Pensa numa pessoa alegre. É a pessoa que está Eu, sempre sorrindo, é alto astral. Pensou? exatamente. Por exemplo, eu tenho uma Maravilha. irmã das Uhum, cinco, eu tenho uma que é assim, a chama Heloísa. Você pode chegar até em velório, uhum. entendeu? Até em velório. Ela faz um comentário e você ri. Meu Ela marido está tem. aqui assim, ó, respondendo. Quem pensa uma pessoa alegre? Lá da sala respondeu, eu. É verdade. É pura E alegria. é tão bom, né? Estar perto de pessoas alegres, né? Ô, Rose, eu falo com ele assim, olha, quando eu te conheci, você me fez rir tanto que me marcou uma qualidade, algo muito positivo que eu encontrei nele. É esse alto Ah, astral, é o bom humor. E isso faz bem a gente estar perto de pessoas assim. Porque sim. agora, a alegria, Rose, essa emoção, nós conseguimos ficar alegres o tempo todo? Não, Não. o tempo todo não. Então, a emoção é isso. Ela vai, mas ela vem. Ela vai e vem. Hum, E não dá para nós também sentirmos várias emoções ao mesmo tempo. Cada emoção hum.
é diferente da outra. Então, por isso a Uhum. importância da autorregulação. Como gerenciar essas emoções quando nós sentimos. E é isso que eu ensino para as crianças na nossa oficina. Elas Ah, aprendem a lidar com esses 5 tipos de emoções, que na verdade são 24, né? Que cientificamente aí estudado, tem a sim. gratidão, tem várias. Mas com as crianças, Uhum. eu separei para eu trabalhar com elas essas 5 emoções Uhum. lindas aqui, gente. Olha aqui, Rô, Não, porque você. você tira foto nossa aí, Rô. Gente, coraçãozinho, coraçãozinho. Eu bato palma e vocês mandam Ó, tudo coraçãozinho. lindo. Bárbaro, sensacional. Que trabalho maravilhoso, Meus Rosângela. Aqui amores. me Obrigada. conta quando que vai ter essa oficina, por favor, para quem quiser, quem vai assistir depois, inclusive. Tem um monte de gente que me avisou que vai assistir depois, eu tenho que salvar esse negócio. Salva aí, Rô. Como que faz para poder. Você tem data? Fala aí, por favor. Ô, Como que é Rô, isso? eu vou fazer a próxima oficina online no dia 19. Cai numa Ah, sexta-feira. Vou fazer no horário aham. de. Eu estou decidindo se vai ser 18h30 ou 19 horas. Vocês podem até dar opinião aí para me ajudar, o que for assim mais fácil, né, para os pais, que as crianças Aham. voltaram a ter aula. Só que aula online não tem nada a ver com a oficina das emoções, porque há um dinamismo Hum. enorme ali de atividades e elas interagem muito. Não é aula de ficar sentadinho escutando a professora, eles participam o tempo todo, certo? Ah, Então é imagino, só de você estar diferente. fazendo aqui, tá uma delícia, tá gostoso. Você tem noção que o tempo tá voando, né? Eu tô olhando aqui Nossa, e tá assim super gostoso. Então eu fico imaginando as crianças, não é? Que pois é, delícia que deve Rose. ser. O que que acontece? Daqui a pouco eu vou falar do sapinho aqui. O nosso tempo está acabando. Rose, Fá. eu lanço a oficina e deixo lá para a pessoa, lá na bio, ela faz a inscrição e na inscrição tem todas as recomendações, todas as orientações e tem bônus, a criança ganha um presente. Quando eu fizer presencial, eu vou pôr lanchinho também para incrementar mais. Ai, Elas que ganham um coisa. e-book que os pais ficaram apaixonados, é maravilhoso, as crianças estão amando, muito legal, cheio de atividades assim, muito interativas. Tem um jogo também interativo que dá para fazer lá com eles. Fora, é tudo assim, muito colorido, muito lúdico, né? A cara de Ai, criança, que né? gostoso, E eu gente. gosto muito desse sapinho aqui, gente. Nós precisamos de exercitar Ah, o mindfulness. Eu gosto que você fala essa palavra. aham, Fala aí para aham. eu ouvir, Rose. Mas, Mindful. olha lá como é que ela É. fala bonito, gente, lindo. Então, o que é isso, gente? É a prática da respiração. O sapo Uhum. tem, eu conto toda uma historinha do sapinho e vou fazer nessa oficina, ver se eu consigo, pelo menos pegar os minutinhos finais e fazer uma meditação com as crianças com o sapinho. Então, conta que o sapinho, ele gosta de observar tudo, ele fica quietinho e passa a... Tem momentos que eu falo que ele sente a barriga mexendo, né? Inspirando e respirando. Tem a técnica também, um recurso da mão, que eu uso uma estrela. Então, ó, inspirou, expira, inspira, expira, inspira. Com a própria Delícia. mãozinha, eles vão fazendo e vão acalmando. Aí eu falo, Vai então, acalmando. no final eu dou uma recapitulada de todas as emoções. Falo, então, quando você estiver com raiva, o que que você pode fazer? Aí eles falam, contar até 10, fazer a estrelinha com as mãos, né? Inspiração e respiração. A historinha do sapinho, o sapo quietinho. Então as crianças aprendem, se envolvem e praticam.
e depois eu dou a devolutiva para os pais continuarem esse processo da, da escuta, das emoções, de saber lidar com isso. Eles ganham também, Rose, um certificado, tem um certificado com o nome completo da criança. Ai, É muito gente. lindo, todo colorido. Então, assim, são muitas. É um envolvimento, é um trabalho assim, muito bonito. Não é porque eu estou fazendo, não, é porque dá um resultado muito bom e os pais têm elogiado e gostado muito. Eu Não, espero você é vocês lá 10. nessa próxima oficina, hein? Você é 10. Assim, por isso é que eu falei, eu tenho que levar a Rosângela para poder ouvir desse novo trabalho. E eu sempre gosto de ressaltar isso, né? De dar esse espaço para pessoas assim como você, que eu te acompanho, que está sempre, sempre, não só se capacitando, né? Olha aí Eu gosto muito de escutar. quantos anos. E mais, você falou no início, né? Eu amo o que eu faço. Ou seja, você Uhum, tem um propósito, você encontrou seu propósito. O é quanto que isso é verdade. importante, né, Rosângela? Que Muito, coisa muito. maravilhosa. Coisa linda isso. Lindo demais. Eu, Rosângela, e outra coisa, você está falando aí sobre a questão do mindfulness e de uma forma tão linda. E nós, diante do quadro que nós estamos vivendo, ou seja, falta de oxigênio, não é? é Olha verdade. isso, né? Falta de Toda essa oxigênio. situação, não é? Então, olha que maneira preciosa para conversar com uma criança aonde as casas, não é? Normalmente é assim que Uhum. funciona, que fica lá noticiário o tempo todo, ligado, não é assim? E Com aí não tem certeza. aquele zelo, né? E fala, não, Uhum. criança não está ouvindo nada, criança não sabe de É, nada. Não, não, é assim que é isso que eu ouço, e eu acredito que você também, é ok? verdade. E fica Uhum. a criança angustiada, a criança angustiada. E se a criança ainda tenta falar, cala a boca. Você, É, né? É por aí. paciência Então, zero, é. e aí olha para você ver que coisa simples e preciosa. Uhum. Ou seja, na hora que vê a angústia, ao invés da criança sair e ir lá e comer um pacote de biscoito, não é? Porque muitas vão comendo, 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 comendo. Não, Muito. ela vai lá e faz o exercíciozinho com a mãozinha, já dá aquela relaxada. Você sabe que tem médicos, tem pediatra, sabe? Eu fico apaixonada de ver profissionais disruptivos, sabe? Uhum. Porque tem muita gente que está aí na pedra, na época da pedra, mas deixa eles lá. Mas tem um pessoal tipo você, assim, entendeu? Uhum. Que eles estão fazendo diferença. E esses pediatras estão trabalhando com essas técnicas. Que Não fica bacana, só né, Rose? enfiando medicação, não. Medicação. Entendeu? O Rose, a atividade física para nós, para as crianças, ela substitui o remédio. Eu já ouvi médico falando Sim, isso, ela substitui sim. qualquer remédio. Então, É, como é importante, né, a gente praticar alguma atividade física, nos ajuda tanto, né? é Emocionalmente também, verdade. né? Sim. É cuidar da Rosângela, saúde. como é que está o nosso tempo? Você está olhando aí? Ô, Rose, Eu, vai dar 9h30, são no meu relógio 21h29. Acho que faltam uns porque 3, 4 minutinhos. então tá no finalzinho, e aí Uhum. assim que começar a contar aqui, aí eu vou salvar. Você tirou Para foto? nós. Tirou Não, não alguma fiz, foto? não. Não? Ah, Não fiz, não. Eu tá. vou fazer. Vai fazer hoje? Deixa eu. Cadê Paola? Ela tá aí? Pede Paola para fazer um print aí para nós. Paola, faz um print aí para nós, Paola. É, Lília, a Lília também está acostumada a isso. fazer. Quem Marca puder, faz uma foto aí para isso. nós. Isso. Marca a gente lá nos stories, né? Faça um Compartilha. comentário. Ah, e Uhum. nós vamos ter uma surpresa, né, Rosângela? Não vou Ah, tem contar, uma não. surpresa. Surpresa, surpresa.
ok? Marca todos que estão na live, marca a gente lá no Stories, tá? Que vai ter uma surpresa para vocês. Quem tá na Olha que live, hein? chique. Quem Só quem tá tiver no... aqui, ok? Uhum. E, Rosângela, já quero te agradecer, porque sempre Obrigada. que eu solicito, sugiro, você de pronto, eu que sei, né, da sua agenda, veja bem, você trabalhando e você prontamente parou tudo para estar aqui contribuindo, trazendo conhecimento e o quanto que isso é importante. Então, eu quero te agradecer, viu? Obrigada. Abençoar sua vida, seu Amém. trabalho, Paola, seus netos, para que você continue fazendo esse trabalho lindo. E eu visualizo aqui, né? Um dia meus netos fazendo aí esses trabalhos lindos com você, não é? Quem sabe aí um dia, quem sabe não, eu vou, né? A minha Com certeza. descendência não é assim? Uhum. Com você, que coisa maravilhosa. Muito É lindo. obrigada, viu? Eu que te agradeço, Rose, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir para a educação emocional das pessoas, né? Tanto das famílias, das crianças. E nos vemos lá na próxima oficina, né? E vale a Rosângela, pena você qualquer. marcar para ganhar essa surpresa, que vai ser muito legal. Isso. E outra coisa, fala aí o seu Instagram, fala seus contatos, É Rosângela, é arroba Rosângela Angélica, underline. underline. E eu estou no Instagram e tem também, estou no YouTube, né, Rose? Também tem que. Ai, isso. Tem um canal Ótimo. no Fala o seu YouTube, canal também. é Rosângela Angélica. Tem no Facebook também, como Rosângela Angélica. Vocês me encontram com Rosângela Angélica, vocês me encontram. Rosângela, se porventura tem alguém aqui ou que Uhum, depois assistir, tá? Precisar, de repente está assim, ó, é igual a Michelle colocou aqui o problema uhum. dela e ela vai mandar aí para você e de repente tem, com certeza vai ter um pai, uma mãe, entende? Que está aí com esses dilemas, né? Sim, Em relação a como está lidando, principalmente nesse período agora, o uhum. que que vai fazer. De repente está querendo ali uma mentoria nesse sentido. Você também faz esse tipo de trabalho, não faz? Sim, faço. Eu como faço o trabalho como educadora parental, né, também. Auxilio as famílias. Pode me mandar um direct, que aí a gente agenda um horário, a gente usa a plataforma e me dispõe prontamente a ajudar. Nós estamos aqui para isso, né, Ótimo. Rose? Estou aqui para ajudar. A Exato. gente quer transformar essa geração. Meu objetivo é esse. Perfeito. Então, E outra coisa, né, Rosângela? É muito importante a gente deixar isso claro, de procurar profissionais que têm condição de ajudar, não é uhum, isso? com certeza. Porque porque muitas das vezes, principalmente nesse tempo, aonde nós temos assim essa facilidade de expor na internet, então tem muita gente falando de muita coisa. Então tem que tomar esses Sim. cuidados, não Uhum, é? E, com- e procurar realmente, por isso que eu fiz questão, se você chegou depois, tá? E não conhece, vai lá na rede social da Rosângela e leia a respeito dela, a respeito da capacitação dela. Isso é Sim. muito. Aliás, isso é necessário da gente estar falando, né, Rosângela? Pode me seguir lá no meu Instagram, eu sempre estou postando dicas, sugestões, orientações e me prontificando também a poder contribuir com as suas necessidades, tá? Vai ser um prazer. Ótimo, ótimo você ter falado isso também. E eu estou Uhum, aproveitando os minutos finais aqui, até também me lembrando, certo. porque muitas das vezes fala assim, ai, Rose, mas eu não posso fazer oficina.
Ai, Rose, eu tô passando uns perrengues. Ai, não sei o quê. Aqui, deixa eu contar. O que tem de conteúdo que você posta? É ou não é? Dá um Aham, livro. tem muita Dá um coisa. livro. Eu, por exemplo, eu amo, né? E olha que eu não dou conta de acompanhar tudo, não Uhum. é? E eu fico imaginando se eu tivesse num lugar de alguém que está necessitado, quem está com criança, gente, num momento como esse. Eu ia, assim, anotar tudo, entendeu? Eu ia salvar tudo. É, não é? Com certeza, Não. hoje a gente tem que cuidar das nossas crianças, da saúde emocional, não só das crianças. Para você dar, você tem que estar pronto também, preparado para você oferecer o melhor para o seu filho. Então, o meu trabalho, ele orienta os pais como agir, o que fazer adequadamente para você ter ali uma satisfação no seu lar, por isso que eu uso encorajando pais, no sentido de te encorajar mesmo, porque tem tantos pais que estão prostrados, sem força, né? Muitas mães sobrecarregadas. Então, esse momento de eu acolho, oriento com maior prazer, maior alegria no coração. Faço isso com prazer mesmo. Essa é a palavra, né? Isso mesmo. E eu até gosto, estou até com ela aqui, Ah, a que minha lindinho. girafinha. É, eu fiz questão de colocar aqui, porque na Tá linda. comunicação não violenta, que eu Aham. amo, é uma das ferramentas que eu trabalho, né? Facilitando a comunicação não violenta, e é onde nós também trabalhamos muito com acolhimento, né? Acolhimento. É, exatamente. Então, nesse período aonde o número de conflitos tem Uhum. intensificado, né? O número de divórcios, separação, tá por aí os índices. É verdade. Então, as crianças ficam vivenciando essas situações, não é? Eles Então, esquecem que a criança está ali, né, Rose? Muitas vezes, né? Ela está observando tudo, sentindo, né? E- exatamente, exatamente. E ainda temos um problema gravíssimo, né? Que é a alienação parental, Aham, né? é verdade. Também, sabe? E que aí tem aí daria outra live, né? Outra Não é lá. aqui o caso hoje, mas tem a ver com as emoções, tem a ver com as emoções. Por quê? Porque enquanto esse homem e essa mulher estão ali se gladiando, ao invés de estar resolvendo, e eles ficam ali usando aquela criança como moeda de troca, Aham, sim. né? Então, o quanto que isso aí vai maltratando as emoções da criança. Aí depois, muitas vezes a criança está ali muito agitada, né? Ela não dá conta de ficar parada, de ficar quieta. Esse menino para, mas qual que é o lar que ele está vivenciando? O que é que ele está vivenciando no seu lar? Está tendo momentos Uhum. de sentar, contar uma história antes da criança dormir, fazer uma oração, aquelas coisas básicas, familiares, né, Rose, que são importantíssimas. O momento da calma. Então, isso tudo é importante da gente estar assim, conversando, orientando, porque essa vida que nós estamos levando hoje nos impede muitas vezes de agir como deveríamos. Aí precisa de uma outra Uhum. pessoa estar ajudando, por isso que a gente faz o que você falou, a gente acolhe, né? Porque os Exato. pais, a gente não quer ninguém carregando sentimento de culpa, né? Muitas vezes a mãe fala, não, a culpa é minha, e chora e carrega aquele sentimento, se frustra, mas não sai do lugar. O fato de ficar no mimimi não resolve, a gente tem que ter ação para ter resultados, né? Positivos. Não Sim, é sim, eu também verdade? sempre trago essa reflexão. Uhum. Quando eu falo, né? Eu não falo assim dessa forma, meu perfil não é esse, essa forma mansa, suave, calma que você fala.
Mas eu trago sempre a autorresponsabilidade. Culpa não, Sim. jamais. Aham. Mas autorresponsabilidade, sim. Isso aí é fato, né? Nós temos que trazer. Não podemos jamais negar, trabalhar com negação, de jeito nenhum, Não, não não, é? não, não dá. É olhar para frente, acreditar que é possível e fazer o diferente. Se o que você está fazendo hoje não está dando certo, o que é que você vai fazer de diferente para que dê certo? A pessoa tem que tentar, tem que fazer, não é assim? Uhum. E o E é interessante, resultado é. eu tô aqui aproveitando, ó, já tem uns minutinhos, eu estou aproveitando o Rosângela e vai me abrindo os arquivos. É interessante porque o Bert Helling é sensacional, os Uhum, livros aonde trata dos atendimentos que ele fazia. certo. Então, normalmente, quando a mulher ou o homem, seja lá quem for, chegava para poder falar do filho, do problema do filho, entende? Sim. E ele, né, era incisivo. Ele era Uhum. incisivo. Ele falava: o filho, o problema não está no filho, o problema está em você. Aí cai Ok? a ficha, né? Alguns, a princípio, ficavam, porque ele usava muito grupos, né? Às vezes casais, enfim. Então, e ele dizia isso. O Uhum, filho, entende? Principalmente a criança, inclusive, né? uhum. Ela enxerga, ele usava dessa forma, né? Ela está vendo, ainda que inconsciente, ok? Uhum. Ela é um termômetro ou termostato, vamos dizer assim, certo? Certo. Então, a desordem, aquilo que não está bem no campo familiar. Uhum. Então, precisa olhar para os pais ou quem está ali fazendo aquela função. E cada um de nós temos que fazer essa leitura interna, olhar para dentro de nós, né, Rose? Porque quando fazemos Uhum. esse exercício, a gente pratica isso, aí a gente reflete muitas coisas que não estão boas. Eu falo que o autoconhecimento na vida da pessoa é fundamental, né? Nós termos autoconhecimento para a gente saber o que que não está indo bem, o que que eu tenho que melhorar. Como é que você vai oferecer autoestima ali, autoconfiança para o seu filho se você não tem? Então a gente não dá o que a Exato. gente não tem, né? Então a gente tem que Sim, estar buscando esses recursos para poder auxiliar nossas crianças da melhor maneira possível. E por isso que eu trabalho aí com as emoções, justamente porque as crianças, quando ela está se sentindo triste, ela consegue expressar e consegue sentir a emoção alegria, porque faz bem expressar, faz bem falar. E muitas vezes os pais falam: meu filho é muito tímido, não fala. Então, através do incentivo, do estímulo, ela aprende a se soltar, né? Principalmente quando ela está nesse estágio aqui, ó, da emoção tristeza. Eu tenho, a hum, criança uma vez uma me falou, eu hoje consigo falar o que eu estou sentindo. É a criança assim, muito que fechada, né? precioso. Hoje eu consigo chegar e falar o que eu estou sentindo, porque ele sabe que se ele não pode guardar aquele sentimento, aquela emoção triste, vai pesar o coração, vai impedir, né, de ter o amor, o Uhum. coração puro, limpo. Eu falo que fica uma manchinha ali no coraçãozinho dele. Então ele fala: eu não quero ter manchinha no meu coração. Oh. E aí vai e aprende a se expressar. Eu acho isso muito bom porque a criança assimila isso muito rápido e ela desenvolve. No final da oficina ela já está falando. E eu falo: como é que você está se sentindo desde o início? Aí no finalzinho eu pergunto: e agora? Como é que você está se sentindo? Como é que você está saindo aqui dessa oficina? Aí fala: não, Rô, eu estou muito alegre. E o que te deixa Gente, alegre, né? O que aconteceu?
Porque, o que que mudou de quando você iniciou para agora? E a criança consegue se expressar, eu acho isso lindo, Rose. A oficina me proporcionou, Rose, não só trabalhar as emoções para a criança aprender, mas eu senti as emoções dentro da oficina. Eu vivenciei isso com as Hum. crianças. E isso, assim, me marcou muito. Por isso que eu fico tão estimulada a desenvolver, porque sabe uma coisa que você faz e você já vê o resultado Nossa, você positivo? imagina, só de você contar, eu já estou aqui experimentando, Pois né? é, Porque eu sou do resultado. Eu gosto aham, de tudo que dá resultado. Não me chama, entendeu? Quem me conhece, quem é próximo de mim, já sabe. Quando é coisa para poder aparecer, quando é para fazer teatrinho, para não sei o quê, não precisa nem me chamar, que eu não vou. Eu não aceito. Você está uhum, entendendo? E tô, se eu entendo. tiver, é porque eu fui enganada, sabe? Porque eu não gosto de utilizar do tempo, que eu entendo Uhum, como muito precioso, sim, para coisa fútil. é, não Sabe como é que é? compensa, né? Não é? Coisa sem sentido, É. sabe? Então, só de você estar falando, eu estou achando assim sensacional. Ô, Rosângela, e quanto tempo que dura a oficina? Ó, eu falo com os pais que o prazo com criança é 1 hora. Se exceder, é no máximo 20 minutos. Aí dura 1 hora e 20 no máximo. Porque não dá também, Rose, para ficar ali muito tempo, né? Deixar a criança, eu acho desgastante ficar mais que esse tempo sentado diante de uma tela, sabe? Apesar que eles gostam Aham. muito, mas eu respeito esse limite de tempo, em torno de 1 hora, 1 hora e 20 no máximo. Ah, tá. Nossa, então se você pensar bem, 1 hora e 20. E a criança dá conta. E outra coisa, qual que é a idade? Olha, Rose, eu faço a idade de 4 até os 7 anos. Aí eu coloco horários diferentes ou dias diferentes e faço de 8 aos 12 anos. Então, por quê? Uau! Eu tenho que ter uma linguagem adequada para aquela criança que tem 4 anos. Eu não posso colocá-la junto com o que tem 12, né? Eu descobri Tá. isso fazendo as oficinas. Eu falei, agora eu vou separar, porque eu tinha uma caçulinha lá de 5, então as respostas, porque tem muitas perguntas lá, eles tem uma atividade dos balões que as crianças amaram. Eles escolhem a cor, eu estouro ali na hora e aí sai uma pergunta. Então eu tenho que colocar de acordo com o nível de faixa etária. Não posso colocar uma pergunta, Sim. né? Senão fica muito fácil para uns e difícil para outros. Aí eu resolvi separar, entendeu? Por idade. Que sensacional. Rosângela, que maravilha. E você que criou tudo isso? Não, Rose, na verdade, eu fiz um curso com a Ah, psicóloga, Thalita Pupu, que ela que criou essa oficina e ela conta de onde que ela criou também e aprimorou. Eu sei que a gente estuda aham. muito, né, para desenvolver, há muitos estudos aí. Então, por isso que eu sou Uhum. hoje uma facilitadora desse programa das emoções, entendeu? Que maravilha. Mas são Parabéns, muitos Rosângela. estudos, muito estudo mesmo, para a gente entender como que a criança, inclusive, eu gosto muito desse livro aqui, O Cérebro da Criança, porque eu indico muito para os pais, eu acho que todas as pessoas que lidam com crianças devem aprender como que o cérebro da criança aprende. Porque Você aqui, já postou esse livro? esse Já livro, fez acho que um postagem dele? tempinho atrás, eu Você posso podia contar, né? repostar ele, viu? Aham. É. Porque ele ensina, Rose, Ah, como que a criança ela tem o cérebro de baixo, o cérebro de cima, o andar de cima, e no andar de cima que estão as emoções. Aí explica por que a criança faz birra, sabe? São vários comportamentos que
orientam muitos pais, dão dica para os professores. É um livro muito interessante para quem trabalha com criança. Hum, que ótimo! E olha que esse daí eu não conheço. E você Uhum, já falou desse livro, acho que da outra live que nós fizemos, você falou sobre ele, mas eu não tomei nota. E eu sou o tá. seguinte, você sabe, né? Eu amo livro e leio, consumo mesmo, porque Uhum, é necessário. Eu entendo que não é só pais, não é só quem é da área da educação, muito pelo contrário. É, todo mundo lida com pessoas, todo mundo lida com crianças, não é assim? uhum, sim, Então, precisamos entender, não é? com E certeza. pelo que você está me falando, foi desenvolvido uma linguagem bem lúdica para poder estar entendendo aí a questão do Sim, CEP, não é isso? sim, sim. Ele é uma linguagem super clara, não tem nada de assim que seja difícil de entendimento, não, sabe? Outra coisa, Rose, Aham. só para a gente. É, Eu estou achando que está tendo mais tempo, né? As é, últimas lives que eu fiz foi ano passado. Eu estou retomando esse ano com você, né? Até me lembrei que no início lá da pandemia, quando nós ousadamente, não é assim? aham, foi, Começamos a fazer e nem ficava salvo, você lembra dessa época é do Instagram, verdade. né? Aham, E nós fomos ali, as duas, tentando ali ver como que é que fazia, e conseguimos. Então, eu estou retomando agora com você as o lives, porque Instagram minha agenda. mudou, o Instagram mudou muita coisa. Eu tô achando que eu não sei o que está acontecendo. Porque o nosso tempo, Aham. se fosse uma hora, já teria encerrado, né? É, É, tem mais de uma hora. Tem mais de tem uma hora, mais, é. interessante. É, eu tenho Eu até que quero olhar como que eu. só Pode mostrar falar, aqui o semáforo das já que nós emoções, estamos. né? Só para a Ah, tá, gente poder encerrar, que tá. aqui, Rose, que é que os que eu dou dica para os pais e trabalho com as crianças? Surgiu a emoção que a criança já aprendeu a nomear, ela para, eu falo que o semáforo ele orienta, nos orienta no trânsito, né? Eu mostro para eles, eles falam as cores direitinho. E para que serve o vermelho? Para parar. Então é hora de separar. Você está com raiva? Ó, tá vermelho de raiva? Então você vai parar. Você vai parar e é hora de você acalmar. Então escolhe onde você quer ficar, vai para o seu cantinho, cada um fala onde que gosta de ficar quando está com raiva. Aí parou, acalmou. Então vamos para o amarelo, que é hora de nós conversarmos. É a atenção, não é? Eles mesmos falam, é para ter atenção, o sinal vai fechar. Pois é, então agora é hora de você refletir, é hora da conversa, para a gente saber o que aconteceu, o que você sentiu. Então aqui, a partir que identificou a emoção, aqui já está pronto para falar, depois que acalmou. Aí esse acalmou tem várias maneiras de acalmar. E depois você está liberado, o verde é livre, para você seguir de forma que você vai controlar a sua emoção, que você já acalmou, você já falou sobre ela, e agora você já vai saber lidar com ela. Então você já está pronto. Isso é muito bacana. Tem criança que pede, eles chegam, cadê seu semáforo? Entendeu? É uma gracinha. E Que serve precioso. para nós adultos também, né, Rose? Quantas vezes a gente precisa de um semáforo na nossa vida, né? Eu Olha, tenho. Rosângela, eu penso que cada um, inclusive, eu tenho um semáforo desse dentro de mim, né? Eu tenho que visualizar um semáforo desse, entendeu? Deixar aqui para você ver. No decorrer do dia, Aham, eu tenho que falar comigo. Você está entendendo? Menos, não é? isso. Conta de 1 até 10, não é Uhum. assim? Rose, Então, todo mundo precisa de um semáforo desse. ontem minha cabeça estava com. Eu tinha tanta coisa para fazer que eu fiquei assim, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que. Aí começa a embolar, dá um nó. Aí eu uso mesmo, comigo mesma, Rô, para.
eu parei, fiz a inspiração. Às vezes eu pego no YouTube meditação, de 5 minutos que seja, vou para o meu cantinho e ali eu tenho meu momento, oxigeno o cérebro, eu volto mais calma, consigo escrever ali as prioridades e vou por etapas. Então é muito importante essa autorregulação para a gente ter e para a gente transferir, né, esse aprendizado para as Exato. nossas crianças, né? Inclusive, Rosângela, eu acredito que você faça isso, mas eu estou aqui aproveitando e já Uhum. deixando, porque assim como você, né, que tem todo esse cuidado com as crianças, eu fico aqui pensando, a minha cabeça não para. Não para, porque eu vivencio um outro lado, né? Certo. E sei das sequelas, porque eu chego diante daquele adulto, ou melhor, muitas das vezes, aquele adulto infantilizado. Aham, sim. Faz birra até Aquele, hoje, né? isso. O que é, entendeu? Uma briga processual, inclusive. Uhum. São Sim, adultos, muitas das vezes, infantilizados. é. Ok? Uhum. Não quero, não vou, não divido, não é? Quando se coloca no, ali na paridade, ok? Adulto com adulto, aí Uhum. consegue conversar, consegue olhar para o outro e Uhum. falar: ó, oh, somos humanos, que legal, que interessante, Passa a ter né? empatia, né? É. E também isso É, é tudo falta da inteligência emocional, né, Rose? Que olha para você ver, falta, é, porque às vezes a gente vê aquela pessoa assim, nossa, a pessoa é tão dinâmica, faz isso, executa bem, tá? Mas não se dá bem na vida. O que que acontece? O que é que impede? É a inteligência emocional. Entendeu? Por isso que é tão sim, importante a gente aprender desde cedo. Quanto mais cedo, melhor, né? sim. Aliás, isso aí está provado, né? Não adianta somente a pessoa colacionar aí títulos e mais títulos, isso é Uhum. muito bom, isso é muito interessante, mas se de repente é ranzinza, tem dificuldade de conexão com o outro, Uhum. isso é baixa de É, inteligência emocional, com certeza. É o né? comportamento, é. E muitas das vezes, quando você vai conversar, isso é muito interessante, porque nas constelações sistêmicas, a gente visualiza isso muito rápido, muito fácil, é muito dinâmico e muito lúdico até. Aham. Então, você visualiza logo uma criança. Pois é. É interessante. Que não Tá cresceu. vendo como é que tem tudo a ver? É a criança interior que todos É, nós temos, né? aham. E A tem. nossa criança, aquele lado. Isso, entende? Que está ali manifestando, que está ali decidindo, Uhum. né? E que está aí na vida, E a gente tem que cuidar entende? dessa criança interior, né, Rose? Senão, Sim, as coisas acolher, olhar acolher. para ela, Uhum. entendeu? É. Exato. Porque muitas das vezes, o que a gente vê, principalmente, no meu caso, vejo muito na área aí judicial, é, são traumas brigando com traumas, Uhum. Com certeza. Rose, entendeu? então foi muito bom, viu, Gente, Rose? Conversar bom com demais, você. Rosângela. Gratidão, né, gente? Cada um que esteve aqui conosco. Nós não conseguimos falar com todos. Aqueles que vão assistir depois, né? Aham. Vou deixar aqui a minha gratidão, vou deixar também para você falar. E que bom saber que agora nós temos mais tempo, né, Rosângela? Isso também é novidade para mim, tá? Assim, Eu tenho até que ver aqui onde que eu vou salvar isso. na hora que encerrar que aparece para você. Na hora que a gente encerrar, aí vai aparecer para você salvar.
tá bom? Mas na hora que eu fechar com o xizinho aqui, será? Vai aparecer. Acho que agora não aparece, não. Só aparece quando o Porque... vídeo é encerrado. Pelo menos Ah, era assim. Assim não, eu acho que você você não vai conseguir. Entendeu? Na hora que você você tá encerrar, é. Que a última que eu fiz foi entendendo. assim. Depois que eu encerrei, aí gravar vídeo, parece alguma frase assim. Salvar vídeo. Tá. Tá bom? Pois é, mas aí você clicou no X e aí te deu essa É, possibilidade? sim. É quando encerra, aí o Hum, Instagram mostra, te dá essa opção para você salvar. ah, que interessante. Tem que Bom salvar isso, saber. hein, Rosa? Pois é, eu estou aqui pensando, porque antes, né, como nós ficamos até o final, aí ele ia lá contando, 1, 2, 3, 4, e aí É, abria a tela aham. e ia lá e salvava. E Mas vai te agora, dar. terminando antes, Uhum. então quer dizer que eu faço desse jeito. A última vez que eu fiz, deu certo assim. Eu encerrei, aí apareceu salvar. Aí eu salvei rapidinho. Tá bom? Ah, então tá ótimo, Rosângela. Então tá. Então, gente, mais uma vez, obrigada. Rosângela, deixa aí seu obrigada, Muito que obrigada, aí eu vou viu, pessoal, pela encerrar. participação. E quem quiser falar comigo, pode me chamar lá no direct, que vai ser um prazer, tá? Aí eu vou E tem a responder as surpresa, né? questões e tem a surpresa. É só você marcar a Rose, me marcar, e aí você vai ganhar uma surpresa. Aí a gente vai E entrar em depois nós contato. vamos ter mais. Sim, com E depois nós certeza. vamos ter mais live, né, Rosângela? Sim. E Isso é. aqui, gente, vou aproveitar aqui e já vou falar com vocês. Nosso canal, o meu Legalmente Única, lá no Instagram, lá no YouTube, No YouTube. tá? Passa lá, tem o da Rosângela também. Eu vou deixar na descrição. E Aham. se fizer sentido para você o conteúdo, inscreva, porque essas plataformas, para que a gente possa ter mais tempo, para que a gente possa estar divulgando mais conteúdo importante para vocês, Uhum. elas vão disponibilizando à medida que a gente tem um número X de inscritos, Sim. ok? Então, se tiver menos, disponibiliza menos. Se tiver mais, disponibiliza mais. Por isso que a gente tem que ficar assim pedindo, né, Rosângela? Sim, com certeza. E é fácil, né, Rô? Só fazer, Rose, a inscrição lá, né? Se inscrever é Exato, fácil, é, muito é fácil. coisa simples. É. Então, tá bom, gente. Obrigada, Fiquem com viu? Deus. Amém, Obrigada a querida. cada um. Então, tá, Beijo tchau. grande. Tchau, querida. Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Vamos lá.